birth the baby, that time one kind of ceremony that is called cutting the umbilical cord. Quando a mãe dá à luz um bebê, assim existe uma cerimônia tradicional, que é a cerimônia de cortar o cordão umbilical. That is called the Janma. Abhibhav means to appear. Então isso se chama Janma Lila. Por outro lado, a Vivava é o passatempo de Krishna, pelo qual Krishna aparece neste mundo. Sun appears from the east. So east direction is not the mother of sun. O sol nasce no leste, mas a direção leste não é mãe do sol. Nishingadev, he appears from where? This side. Pillar. So pillar is not the mother of Nishingadev. Ontem Malá estava contando para a gente como Nishingadeva apareceu de uma pilastra, mas a pilastra não é mãe de Nishingadeva. Krishna appeared where? From the jail of Kamsa. Krishna apareceu onde? Na prisão de Kamsa. And Krishna, he takes birth from the womb of Mother Yashoda. There is many kinds of sanskar there. Mas Krishna nasce do ventre de mãe Yashoda, e nesse passatempo existem muitos sanskaras, muitas impressões. Bhagavan is the supreme personality of Godhead. He can appear anywhere. Bhagavan é a suprema personalidade de Deus que pode aparecer em qualquer lugar. Varahadev, the incarnation, he appears from the nose states of Brahma. Por exemplo, Varahadev, a encarnação do Javali, apareceu da narina do Senhor Brahma. So Brahma is not the mother of Varahadev. Bhagavan is Vishnu. Mas Brahma não é a mãe de Varahadev, Bhagavan Krishna. So in this way our Goswami established this way. Actually, who is Krishna's real mother and father? Nanda Yashoda or Devaki Krishna? Na verdade, então, assim, os nossos Goswamis estabelecem e eles fazem essa pergunta: quem são de fato o pai e a mãe de Krishna? Nanda e Yashoda ou Vasudeva e Devaki? There are many arguments and logistic arguments people are giving. As pessoas apresentam muitos argumentos lógicos em relação a essa questão. Then our Goswamis also reconcile the arguments. Mas os nossos Goswamis harmonizam todos esses argumentos. Then saying Krishna partly he takes birth from the womb of mother Por exemplo, eles dizem que Krishna Devaki. parcialmente nasce do ventre de mãe Devaki. Or completely he takes birth from the womb of mother Yashoda. Mas eles continuam explicando que Krishna nasce completamente do ventre de mãe Yashoda. But actual Siddhanta conception of the scriptures, Krishna, he completely, absolutely he takes birth from the womb of mother Yashoda. Mas segundo Siddhanta, o conceito real das escrituras, Krishna nasce completa e absolutamente do ventre de mãe Yashoda. In the jail of Kamsa, when Krishna appeared or takes birth from the womb of Devaki, that time no any kinds of Janma Sanskar, not any cutting the umbilical cord, nothing. Na prisão de Kamsa, quando Krishna aparece, não se vê nenhum tipo de Janma Sanskar, nenhuma daquelas impressões que são visíveis quando um ser humano nasce. Como o cordão umbilical. When mother gives birth to the baby, many things we see. But Devaki, she gave birth in the jail of Kamsa, no any kinds of Janma Sanskar, nothing. Quando a mãe tem o neném, tem trabalho de parto, tem uma série de coisas que acontecem com ela depois do bebê. Mas no caso de Devaki na prisão de Kamsa, quando ela deu à luz a Krishna, esses samskaras, essas impressões, nenhuma delas aconteceu. And Sukdev Goswami clearly explained, Nandastu Atmaja Utpanne Jat Ulado Mahamani.
Nandastu Atmajo. Atmajo means son. Then appear. It takes birth in there. Então, Shukadeva Goswami explica claramente, usando a expressão Atmajo, que significa filho. So now come in this Parikshit Maharaj, he is thinking that Krishna has come in my dynasty. So he Então, is very eager to let Krishna's Lila Katha. então nesse momento da conversa, Parikshit Maharaj está pensando ansioso. O Krishna, ele nasceu na mesma dinastia que eu. E por isso ele está ansioso por ouvir esse Jantanila Katha. That first canto to ninth canto, sadhana. 10th canto is samandra. Samandra. First canto to ninth canto, that is called samandra. 10th canto, that is called prayojan tattva. 11th, 12th canto, that is called sadhana tattva. Então procurem compreender isso, que no Srimad Bhagavatam, o primeiro ao nono canto tratam de Sambhava Tattva, a verdade sobre o relacionamento com Krishna. O 10º canto trata de Prayojan Tattva, que é a meta, o amor puro por Krishna. E os cantos 11 e 12 tratam de Avideya Tattva, um processo para conquistar esse amor por Krishna. So the Sanskanda Srimad Bhagavatam, this is our heart and soul. Por isso, o 10º canto do Srimad Bhagavatam é nosso coração e alma. This is our aim and object goal. How to enter in Srimad Bhagavatam's 10th canto. Então, o nosso objetivo, nós devemos almejar sempre como podemos adentrar o 10º canto do Srimad Bhagavatam. Attain to Krishna, this is not our aim and object. Attain to Krishna prem, divine love to Krishna, this is our aim and object. Conquistar Krishna não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é conquistar Krishna Prema, amor puro por Krishna. Our 11th and 12th canto discuss about the process, that is called Avidya Tattva. Então, o 11º e 12º cantos tratam desse assunto, que é a Avideya Tattva, o processo para se conquistar amor puro por Krishna. So Sukadeva Parikshit Maharaj is very eager to listen about Krishna Lila Katha. Por isso, Parikshit Maharaj está muito ansioso por ouvir Krishna Lila Katha. Kathito vamsa vistaro bhavato soma surjayo aragga cha ubhayo vamsanam charitam param adbhutam. Parikshit Maharaj told, Hey Maharaj, hey Brahman Sukadeva Goswami, you very nicely glorified about the two dynasties, about the dynasty of sun or dynasty of moon. Então, Parikshit Maharaj disse para Shukadeva Goswami, Rei Brahma, você glorificou tão belamente as duas dinastias, a dinastia do Sol e a dinastia da Lua. And especially Bhagavan Ramchandra, he came in the dynasty of sun, Surya. E especialmente Bhagavan Ramachandra apareceu em Suryavansha, que é a dinastia do Sol. And Bhagavan Ram Lila, Ram Katha, also very sweet. E Ram Lila, Ram Katha também é muito doce. If you listen Ramayana, your heart will melt and tears will down. Se você ouvir o Ramayana, seu coração vai derreter e vão escorrer lágrimas dos seus olhos. Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sita Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sita Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Ram
spoke about Ram Lila Charit Katha. Srila Vyasadeva Goswami, no seu Srimad Bhagavatam, fala sobre Ram Lila Katha muito sucintamente. Just I told Bhagavan Ramchandra, he came in the dynasty of San, that is called Suryavansh. Como a Ana acaba de falar para nós, Bhagavan Ramachandra aparece em Suryavansha, a dinastia do Deus do Sol. And his father name was Dasarath Maharaj. E o pai dele chamava-se Dasharatha Maharaj. He had 3 wives, Kosala, Kaiti or Sumitra. Ele tinha 3 esposas, Kausalya, Kaikeyi e Sumitra. Kaikeyi is Kosala's son Ramchandra, or Kaikeyi's son Bharat, or Sumitra's 2 sons Lakshman and Sukrishna. Kausala, o filho dela, Ramchandra, Kaikeyi, seu filho era Bharat, e Sumitra, Lakshman e Shatrugna. Then Bhagavan Ramchandra, he married with Sita Devi. Depois Ramchandra Bhagavan se casou com Sita Devi. Sita Devi, she is the daughter of Janak Maharaj. Aí Sita Devi se casou com Ramchandra. Sita Devi é a filha de Janaka Maharaj. Then Ram, Lakshman and Sita, they went to the forest. Em seguida, Ram, Lakshman e Sita foram para o exílio na floresta. Then Ravan, who is the king of Lanka, he kidnapped Mother Sita. E aí na floresta, Ravana, o rei de Lanka, raptou mãe Sita Devi. Then finally Lord Ramchandra, he killed Ravan and rescued Sita Devi from the clutches of Ravana. Finalmente, Ramachandra matou Ravana e a resgatou das garras de Ravana. Then after 14 years, then again Ramchandra and Mother Sita Devi and Lakshman, they returned back to Ajodhya. E depois de 14 anos, Ramachandra, Lakshman e Sita Devi regressaram a Ayodhya Puni. Then again Bhagavan Ramchandra, he became the king of Ajodhya. E novamente, Bhagavan Ramachandra tornou-se o rei de Ayodhya. But some Ajodhya residents, subjects, Ajodhya, they complained to Mother Sita Devi chastity. Mas alguns súditos, alguns residentes de Ayodhya, eles reclamavam, eles desconfiavam da castidade de Mãe Sita. Then Bhagavan Ramchandra, he banished Sita Devi, and Sita Devi went to the ashram of Valmiki Rishi. E por isso o Sr. Ramachandra baniu Sita Devi do reino, e Sita Devi foi ficar no ashram de Valmiki Rishi. Then Sita Devi, she gave birth to twins, Lava and Kush. E aí Sita Devi deu à luz 2 filhos gêmeos, Lava e Kush. And Valmiki Rishi told to Ramchandra, Lava and Kush your son, but Ramchandra told Sita Devi should give the Agnipricha, of fire. Then, and he promised, and he proved that Lava and Kush my son. Então Valmiki Muni disse para Ram que aqueles 2 meninos eram filhos dele, mas que Ram queria uma prova disso. E aí Valmiki Rishi fez com que os meninos passassem por uma prova de fogo que demonstrou que eles eram de fato filhos de Ram. Then Sita Devi finally she came in Ajodhya and she told, if I am chaste lady, and I promise I don't want to stay in this material world, I want to enter in the earth. Then and earth divided to part, then she direct the mother of Prithvi Devi manifest, and on the throne of Prithvi Devi, then Sita Devi she entered in the earth. Então, mais uma vez, Sita Devi apareceu no palácio de Ram e ela falou assim: se eu sou realmente uma mulher casta
a minha promessa, a minha vontade é que eu não fique mais nesse mundo material. Eu quero entrar no fundo da terra. E naquele momento, quando ela falou isso, Mãe Prithvi Devi, Mãe Terra, ela se manifestou assim, se abriu uma fenda no chão do palácio, ela se manifestou e do lado dela tinha um trono no qual Sita Devi se sentou e assim ela desceu junto com Sita Devi, desceu com Prithvi Devi e novamente a terra se fechou. Then finally Lord Ramchandra, he accepted Lord and Kush, his son, and then he gave to them to the throne, Singhasan, all the kingdom. Then Bhagavan Ramchandra with his brothers help also attend to their transcendental abode Dham, Satit Dham, Avidapur. Finalmente, Bhagavan Ram aceitou os dois filhos lá do Kush e ele transferiu o trono de Ayodhya para os dois meninos e depois disso ele, com seus companheiros, com seus irmãos, todos eles voltaram ao mundo transcendental Shri Ayodhya Dham. So in this way, Sukadeva Goswami Pad very briefly glorified about the dynasty of Surjavamsa, a dynasty of sun. Dessa maneira, no Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Pad, de uma forma muito sucinta, glorifica a dinastia de Ram, que se chama Suryavansha, a dinastia Then do Sol. Parikar Maharaj very eager to listen about Krishna Lila Katha. Krishna appeared in the dynasty of moon, that is called Chandravamsa. E Parikshit Maharaj, muito ansioso, queria ouvir sobre a doce lila de Krishna, que aparecera em Chandravamsa, a dinastia da Lua. अवतीर्ण जदुर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवानो जाने सत्मातानि वदविस्तरम. Parikshit Maharaj told Bhagavan Krishna, he appeared in the dynasty of Jaduvamsa. So please glorify about the dynasty of Jaduvamsa. I want to listen Krishna's sweet pastime. Então, Parikshit Maharaj falou para Sukadeva Goswami, Bhagavan Krishna apareceu na Jaduvamsa, a dinastia de Yadu. Então, por favor, glorifique os doces pasatempos de Krishna, que eu quero ouvir tanto. Krishna appeared in the Jaduvamsa. Krishna apareceu na Jaduvamsa, na dinastia de Yadu. In Srimad Bhagavatam, there are many dynasties katha and many kings. There are many kinds of history explained. It's difficult to understand for you. O Srimad Bhagavatam tem monte de tópicos sobre diferentes dinastias e os muitos reis que pertenciam a essas dinastias, e é muito difícil compreender a relação entre elas. Then our Goswamis very briefly explain in this way. Mas os nossos Goswamis explicam ou resumem esse assunto In da seguinte about maneira. the dynasty of Krishna Vamsa Katha, Em relação ao Katha ou aos assuntos ligados à dinastia de Krishna, Krishna Vamsa, actually Krishna is Bhagavan. Just he is doing this lila human being lila. Krishna é Bhagavan, mas ele está simplesmente realizando essa lila como se fosse um ser humano. In Bhagavad Gita, Krishna says, my birth, my activity transcendental. One who realize my these transcendental things, then when he will give up his body, again he will not come in his material world. A Gita Krishna diz que esse meu nascimento e minhas atividades são transcendentais, e quem compreende isso, ao abandonar esse corpo, não volta a nascer neste mundo material. Janma karma cha mein dibbam, jo vyakti tatta, takta adiham punarjamana vikkati. One who realize my birth and activities, transcendental. Dibbam means transcendental. Again he will not come in this material world. Aqueles que compreendem o nascimento e minhas atividades como sendo transcendentais, Divya no verso significa transcendental. Essa pessoa, depois de morrer, ela não volta a nascer neste mundo material. In the same way, Guru Vaishnava's birth and activity, that is called transcendental. Da mesma maneira, o nascimento do Guru e dos Vaishnavas é do mesmo caráter transcendental.
But so Parikshit Maharaj is very eager to listen to this thing. So in this way, our Goswami explained, in Krishna, he came in the dynasty of Chandravansha. How? In there also one king, his name was Devamir. Então, de qualquer modo, o Parikshit Maharaj estava muito ansioso por ouvir sobre Janmani Katha, Krishna Katha. E por isso nossos Goswamis explicam que Krishna apareceu na dinastia Chandravansha, a dinastia da Lua, e nessa dinastia havia esse rei chamado Devamir. Devamir had two wives. One the dynasty of Kshatriya, another dynasty of Vaishya, that is called Gopada. Então, Devamir tinha duas esposas, uma pertencia a uma dinastia de Kshatriyas e a outra pertencia à dinastia de Vaishyas. So Kshatriya wife gave one son, that is called Sursen, and Sursen's son, that is called Sursen's son, Vasudeva Maharaj. Então, a esposa Kshatriya do rei Devamir deu à luz a um filho chamado Surasena. E Surasena, o filho dele foi Vasudeva. And Vasudeva Maharaj's son, Krishna. E o filho de Vasudeva Maharaj foi Krishna. And another way, Kshatriya, a Vaishya dynasty, that is called Kauvara dynasty, and his name, Parjanya. And Parjanya's 5 sons. But among the 5 sons, Nanda, Sunanda, Upananda, this way, Nanda Maharaj, and Nanda Maharaj's son, Krishna. E aí a esposa Vaishya, ela é a fonte da dinastia de vaqueiros. E o filho dela se chamava Parjanya. E Parjanya teve 5 filhos. Um deles, Nanda Maharaj, que é o pai de Krishna. Nanda Maharaj was 3rd son. Nanda Maharaj foi o terceiro filho de Parjanya. Nanda Maharaj's son, Krishna. In this way, 2 dynasties is come in this way. One is called Kshatriya dynasty, and another is called Vaishya dynasty. Dessa maneira, brotaram 2 dinastias dessa maneira. Uma dinastia de Kshatriyas e outra dinastia de Vaishyas, vaqueiros. So now coming in this way, Ugrasen, that time Ugrasen is the king of Mathura. Então, na época, Ugrasena era o rei de Mathura. Because this is Kshatriya dynasty in there that time. And that time, Ugrasen son, so-called son, that is called Kamsa. Então, Ugrasena, ele era o rei de Mathura, porque ali reinava uma dinastia de Kshatriyas. E o pretenso filho de Ugrasena chamava-se Kamsa. Maybe, and Ugrasen was very pious king, but his son Kamsa, demon. Ugrasena era um rei muito piedoso, mas seu filho Kamsa era um demônio. So Shastra says, Ugrasen he was very pious, but why his son then became demon? Então, os nossos Shastras dizem, como é isso que, embora fosse tão piedoso, Ugrasena tenha tido um filho demônio? Actually, Kamsa he is not directly biological his son. Na verdade, Kamsa não é filho biológico de Ugrasena. In history, let's I will tell. Então tem uma história aí que o Maharaj depois vai revelar para a gente. Kamsa, a Ugrasen, he took what is called adopt one daughter, Devaki. E Ugrasena, ele adotou uma filhinha chamada Devaki. So Kamsa, he has so much love and affection with the Devaki. Por isso Kamsa tinha muito amor e afeição por Devaki, sua irmã, meia-irmã. So Kamsa, he arranged his sister's marriage ceremony with Vasudeva.
Por isso, Kamsa fez questão de tomar todas as providências para ser mãe de casamento de Devaki e Vasudeva. So much love and affection, which is sister Devaki. Ele tinha tanto amor e afeição por sua irmã Devaki. So after marriage ceremony, Kamsa himself, he drove the chariot, Devaki and Vasudeva. That is called bride and bridegroom. E depois da cerimônia de casamento, Kamsa fez questão de pessoalmente conduzir a carruagem que levou o noivo, que ele estava levando o noivo e a noiva. On the way, that time transcendental sound came, Ariel sound came and told, "Hey Murk, foolish Kamsa, now you are driving your sister Devaki. Do you know, in the womb of Devaki, Lord Vishnu, he will come and he will kill you. And the eighth womb of Devaki, Lord Vishnu will come and Lord Vishnu will kill you. That will Lord Vishnu will be your killer." Então, quando ele estava no caminho, Kamsa conduzindo a carruagem do noivo e da noiva, uma voz aérea falou assim: "Ei Murk, ô seu tolo, agora você está dirigindo, conduzindo a sua irmã." Mas está pedindo um livro de canções em hindi. Então, você está conduzindo a carruagem com a sua irmã Devaki, mas você não sabe que no ventre dela, o seu oitavo filho, ele é Vishnu e ele vai aparecer para matá-lo. Então, isso indica que Krishna vai ser o matador de Kamsa. Then Kamsa, he came down from the chariot and caught the hair of Devaki and tried to kill with his sword. Então Kamsa desceu da carruagem, agarrou o cabelo da irmã e tentou matá-la com sua espada. That time Kamsa thought, "Oh, this aerial sound is perfect. So Vishnu is coming in the womb of 8th womb of Devaki. So I will kill Devaki. So Vishnu cannot come and Vishnu cannot kill to me." Então Kamsa pensou: esse som que vem do céu, ele é perfeito. Então está me dizendo a verdade. Então como o oitavo filho dele aqui vai nascer para me matar, eu vou matá-la antes. And then Vasudeva Maharaj, he pacified to Kamsa, "Hey Kamsa, you are king. You should not kill any lady." Então o Vasudeva Maharaj, o noivo, apaziguou o seu cunhado, o rei, e falou assim: "Ó Kamsa, você é um rei, você não deve matar nenhuma mocinha. I promise to you, when Devaki will give birth one by one baby, then I will offer to you. And you can keep." Eu prometo a você, Kamsa, que toda vez que Devaki der a luz a um bebezinho, eu vou entregar esse bebezinho para você." And that thing is 8th womb of baby. So wait, not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 8th womb of then number 8 son. He will be the killer of your. He will be the killer to you. So why you kill to the lady? E além disso, porque você está ansioso, se é o oitavo filho que vai matá-lo, ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Então assim, você pode esperar que quando chegar o oitavo filho, você pode matá-lo. Then consequently is it true? Then why you kill my sister? When she will give birth one baby, then I will kill. Então, Kamsa pensou: você não está falando a verdade. Por que matar minha irmã? Se ele, o marido, está dizendo que toda vez que nascer um filho do mundo dela, ele vai me dar um neném para matar? Então está tudo bem. Or 8th womb of baby, in number 8. So that maybe I will kill. O oitavo pensou: pode ser que eu simplesmente me concentre no oitavo bebezinho. Quando nascer o número 8, esse eu vou matar. Kamsa put them in the jail. Dessa maneira, Kamsa aprisionou o casal. Here Narad Rishi came
and told to Kamsa, listen, Vishnu is very tricky. Which number is 8? How will collect a count? Which number is or which number is 8? Então, Narada-rishi apareceu em cena e chegou para Kamsa e falou: você parece um pouco tolo, né? Como é que você vai saber quem é o número 8, quem é o filho do número 8? First Sunday or first Monday? Which day? Qual é o primeiro dia da semana? Domingo ou segunda? Some calendar we see Sunday, Saturday, Sunday to Saturday, or some also Monday to Sunday. Alguns calendários indicam de domingo a sábado e outros de segunda a domingo. Which number is first? Cycle. Many spoke. Who spoke is first? You can count. Então, que número foi falado primeiro? Foi isso que eu entendi. Num círculo. Que número foi falado primeiro num círculo? Vishnu is very tricky. Krishna é muito artimanhoso. He will come which number you cannot calculate. Você não tem como calcular em que número Krishna vai aparecer. Kamsa thinks this is true. Aí Kamsa ouvindo nada, eles falam assim. It is better to kill all the sons of Devaki. É melhor matar todos os filhos de Devaki. If Vishnu will come first, then you say that this is the womb of 8, and 8, 7, and 6 in this way coming. So how will you know this is 8 or this is first one? Se Krishna nascer primeiro, ele pode muito bem dizer que ele é o número 8, e aí a contagem vai ser 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And Kamsa also put his father, Ugrasena, in the jail. E Kamsa, além de prender o Devaki Vasudeva, também botou seu pai, Ugrasena, na prisão. Now Kamsa is the king of Mathura. E finalmente Kamsa se torna o rei de Mathura. And all is associated with his world. All the demons, Putana, Aghasura, Bakasura, Kesi, all that. E todo o século de Kamsa é formado por demônios. Putana, Aghasura, Venukasura e tantos outros asuras, demônios. Though in this way, Kamsa, he killed Devaki's 6 sons. Dessa maneira, Kamsa matou os 6 primeiros filhos de Devaki. That is called Sadgarbha, 6 sons. Então, Sata, Gata, os 6 primeiros filhos gerados por Devaki. Actually, they are the sons of Marichirishi. Na verdade, esses 6 primeiros filhos de Devaki são filhos de Marichi e Vishnu. One Brahma, he was running behind his daughter. Then that Rishi they also are. The sons of Marichi, they laughed and joked. Then Brahmaji gave cut. Uma vez Brahma estava correndo atrás da filha de Marichi. All you will be what? Killed by the hand of your father. Então Brahma estava correndo atrás da filha de Marichi e todos os outros filhos de Marichi ficaram rindo de Brahma e Brahma ficou com raiva e amaldiçoou aquelas crianças a nascerem. And that time they actually they took birth in the son of Kalnemi. And next this life Kalnemi is now Kamsa, or now Kamsa he will kill all his sons. Então na próxima vida eles nasceram como filhos de Kalanemi e Kalanemi depois na próxima vida Kamsa e agora ele vai matar os seus filhos. Actually these 6 sons were there. In our heart 6 sons. Kama, lust, anger, greed, and illusion, mood, and also envy. Então, na verdade, 6 filhos eles estão no nosso coração: raiva, luxúria, inveja, cobiça, loucura e ilusão. These 6 things, if you not destroy from your heart, Krishna will not appear in your heart. Se você não destruir essas 6 coisas do seu coração, Krishna não vai aparecer no seu coração. Then what happened here? Then when after
Then seventh Om Baladev Prabhu, he appeared. E aí o sétimo filho que apareceu foi Baladev Prabhu. Actual, when Devaki pregnant in the seventh time, and that time Jogamaya, she took Baladev Prabhu from the womb of Devaki and also placed in the womb of Rohini. Na verdade, quando Devaki ficou grávida pela sétima vez, Yogamaya veio e pegou aquele bebezinho que estava no ventre de Devaki e o transferiu para o ventre de Rohini Devi. That time Devaki and everybody also declared for Devaki in her 6 months baby discharge. E a notícia que correu é que no sexto mês de gravidez, Devaki tinha tido um aborto natural. And at the same time again also Devaki and Rohini pregnant. Mas de novo, Rohini e Devaki ficaram grávidos. So try to understand, Baladev Prabhu, he was staying 6 months in where? In the womb of Devaki and 8 months in the womb of Rohini. So how many years? How many months? 14 months. Então compreendam isso, né? Que Baladev Prabhu primeiro ficou 6 meses no ventre de Devaki e depois passou 8 meses no ventre de Rohini Devi, totalizando 14 meses. And again Devaki also pregnant, that time Krishna appeared. E Devaki In the womb of Devaki. Realmente Devaki ficou grávida e Krishna apareceu do ventre de Devaki. And at the time also the wife of Nanda Maharaj, Jashoda, she pregnant. Ao mesmo tempo, Yashoda, a esposa de Nanda Maharaj, ficou grávida. Jogamaya arranged this. Foi assim que Jogamaya arrumou tudo. Actually, Baladev Prabhu, he appeared in the womb of Devaki, that is called Guru Tattva. Então, na verdade, Baladev Prabhu apareceu no ventre de Devaki, e isso se chama Guru Tattva. And Krishna, he is called Prema Tattva. E Krishna, que apareceu no ventre de Here our Yashoda, Shastra explains, Prema Tattva. without Guru, you can attain to Prema. E nossos Shastras, nas escrituras explicam que sem Guru você não pode alcançar Prema. So Baladev Prabhu is called Akhanda Guru Tattva, undivided Guru Tattva. Por isso, Baladev Prabhu se chama Akhanda Guru Tattva, o princípio indiviso do Guru, do mestre espiritual. Understand this? 8 stages: Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anatmiti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav or Prema. Então, Then 8 stages, 8 Om of Devaki means that is Prema Tattva, Bhav or Prema Tattva. Então, são 8 etapas no processo de desenvolvimento espiritual, começando com Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anatmiti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhava e Prema. Então, o ventre de Devaki representa o estágio de Prema. Procurem compreender essa filosofia. Bhakti not so easy, and Bhakti very easy. Bhakti é ao mesmo tempo muito difícil e muito fácil de alcançar. Just to remove all your unwanted things, lust, anger, these 6 things. Basta você eliminar essas 6 coisas indesejáveis do coração: luxúria, raiva, inveja, cobiça. Then Krishna will talk with you. Se você conseguir remover, eliminar essas coisas do coração, Krishna vai aparecer e vai conversar com você. If in your heart lust, anger, envy, Krishna will not appear, Krishna will not talk with you. Only you speculative. Sim, seu coração You have estiver to cheio. admit it in the which hospital? Mental hospital. Mental hospital. Se você não eliminar o seu coração, a luxúria, a cobiça e assim por diante, esses 6 inimigos, Krishna não vai conversar com você. E além do mais, você vai ser internado num hospício. Understand? Are here? So Kamsa, he one by one killed the Devaki's 6 sons. Now Krishna appeared
in the womb of Devaki. Então Kamsa foi matando cada um dos 6 primeiros filhos que nasceram de Devaki, e agora finalmente Krishna estava nascendo This no Leela ventre very de nice, Devaki. nicely explained in Harivansha Purana. Então no Harivansha Purana essa lenda é muito bem explicada. De namni nanda bharja Devaki Jashodacha. In Srimad Bhagavad, where we see the Devaki's name, Gopi's uttered, it is actually the name of Jashoda. Então esse verso explica que no Srimad Bhagavatam, toda vez que você encontrar o nome Devaki como um nome da mãe de Krishna, esse nome é um dos nomes de mãe de Yashoda. Because Nanda Maharaj's wife Jashoda's name also Devaki. Porque a esposa de Nanda Maharaj, Yashoda, ela tem esse outro nome, Devaki. For this reason, Jashoda she makes friendship with Devaki, with the wife of Vasudeva. É por isso que Yashoda ela estabelece uma amizade muito profunda com Devaki, que é a esposa de Vasudeva. If the two disciples name same, she was very happy. Oh, Buddha is so much good. Remember to me. So he didn't do that. Então, se 2 discípulos de Gurudeva têm o mesmo nome, os dois têm que ficar muito felizes, porque eles devem pensar assim: oh, Gurudeva é tão misericordioso, ele está se lembrando do meu nome e deu para uma outra devota, um outro devoto. Who does not want? Who does not want that my name should not give others? You know? Kaikeyi. Quem So não Bharat quer, Maharaj, he gave up his mother. quem não quer que o seu nome seja dado a outra pessoa? Só uma pessoa, Kaikeyi, porque o filho dela, Bharat Maharaj, a rejeitou. One devotee told, no, Maharaj gave your name, my name same. That means Gurudev, he does not like me. I mean, no, that understand. That means Guru loves this name, so he gave many names to that. Então o devoto falou para Gurudeva: Gurudeva deu o meu mesmo nome para outro devoto. Isso significa que ele não gosta de mim. Mas não, isso não é verdade. Porque Gurudeva ama aquele nome que ele deu para mais de um discípulo. In Ramayana, only one name, Kaikeyi. You never heard any devotee's name, Kaikeyi. Never heard. No Guru, no Bhakta will not give this name Kaikeyi. Because Bharat Maharaj rejected, you know, Ramchandra's brother, Bhajar, rejected his mother. So you can never see any devotee's name, what? Kaikeyi. Kausala, Sita, Sumitra, you can get this name. But you never heard any devotee's name, Kaikeyi. Então no Ramayana só tem esse nome que você nunca vai encontrar um Guru Vaishnava dando ao seu discípulo, que é Kaikeyi. Porque Kaikeyi foi a mãe rejeitada, ela foi rejeitada pelo próprio filho Bharata. Por isso, outros nomes como Sita, Kaushalya, Sumitra, você vai encontrar devotas com esses nomes, mas não Kaikeyi. So now coming Krishna appeared in the womb of Devaki. At the same time Krishna, he is taking birth from the womb of Mother Jashoda. Então, voltando à história, Krishna aparece no ventre de Devaki e ao mesmo tempo Krishna nasce do ventre de mãe de Yashoda, mãe. In Bhagavad very clearly, Amseno Avatirnu, partly Krishna appeared in the womb of Devaki and completely Krishna appeared in the womb of Jashoda. Então o Bhagavatam afirma claramente que parcialmente Krishna nasce do ventre de Devaki, mas do ventre de mãe Yashoda ele nasce completamente. So Krishna appeared, when Krishna about to appear from the womb of Devaki, that time was Rohini Nakshatra. And all kinds of auspicious stars coming and whole walls start to dance. Então quando Krishna estava prestes a nascer do ventre de Devaki, estava a constelação chamada Rohini Nakshatra,
E todos estavam felizes, todos estavam jubilantes, e todas as pessoas começaram a dançar. That time at midnight, about 12 o'clock. Era cerca de meia-noite. And also, day was the Ashtami Tithi, 8th day from the full moon. E era o 8º dia depois da lua. And of the heavy rain, this thing. E também chovia muito. And the sky completely what? Full of dark sky, dark cloud. E o céu estava assim tomado de nuvens escuras. Lightning. Havia os raios. Thunderbolt coming. So all the gatekeepers of Kamsa, they also taking the rest, and everybody was sleeping. E aí todos os porteiros da prisão de Kamsa, eles adormeceram, com todos dormindo. But in Jogmaya same times, everywhere also all kinds of flowers, fruit, flowers also blossom. Because Bhagavan is coming appear. Mas por arranjo de Yogamaya, ao mesmo tempo, em todos os lugares, começaram a brotar muitas flores e também muitos frutos, porque Bhagavan estava aparecendo. And all demigods, they also start to glorification the Om of Devaki. E aí todos os semideuses começaram a glorificar o ventre de Devaki. Then Krishna appeared in the jail of Kamsa in front of Devaki, and with 4 hands he told, "Here Devaki and Vasudeva, Satum, so to Ami, I am your same Ishtadev in Satyajit, and you worship to me and perform hard austerities." Então Krishna apareceu diante de Vasudeva e Devaki na prisão de Kamsa e falou para os dois: "Ei Devaki e Vasudeva, eu sou o mesmo que apareceu para vocês, que eu sou o mesmo Ishtadeva adorado que apareceu para vocês em Satya Yuga." And then Devaki, Vasudeva very humble, praised Stuti, and then Krishna, he transferred a very small baby and 2 hands. E aí Devaki e Vasudeva muito humildemente começaram a cantar Stuti, muitas orações lindas. E aí Krishna, nesse momento, ele, daquela forma grande, de 4 braços, pela qual ele se manifestava diariamente, se transformou num bebezinho bem bonitinho. And also Krishna told, soon you also have transformed me in Nanda Gopur and put me in the house of Nanda Maharaj in the place of Então, Jasoda, Aí Krishna falou para os dois: em breve vocês vão me transferir para Nanda Gokul, para a casa de Nanda Maharaj e de Yashoda Maya. And same time Jasoda Devi, she also gave birth to 2 babies. E ao One mesmo is tempo, Yogamaya and another Krishna and Yogamaya. Então, ao mesmo tempo, Yashoda Maria deu à luz 2 bebês, um Yogamaya e o outro Krishna. But by Yogamaya, Jasoda Devi, she felt so much pain in home, so she could not recognize. She gave birth 1 or 2. Mas por arranjo de Yogamaya, Yashoda estava sentindo aqueles incômodos, aquelas dores do parto, e ela não pôde notar se tinha dado à luz um bebezinho ou 2 bebezinhos. So Vasudeva Maharaj, when he took Krishna on his lap, then automatically all the shackles of the jail and all doors automatically opened. E Vasudeva Maharaj, quando ele pegou o bebezinho Krishna para levá-lo para Nanda Gokul, automaticamente todas as algemas da prisão, todos os ferrolhos das portas se abriram assim. Because if you take Krishna Bhagavan in your lap, automatically all kinds of bondage will be disappear. Porque se você coloca Krishna Bhagavan no seu colo, todos os tipos de cativeiro, de enredamento vão desaparecer de imediato. But Vasudeva Maharaj, when he came out from the jail, that was heavy rain, and the Jamuna completely full of water, big waves.
Mas Vasudeva Maharaj, quando ele saiu finalmente da prisão, ele enfrentou uma chuva muito pesada e Jamuna estava estava cheio de água, assim, como transbordando de água. Then Vasudeva Maharaj thinking, how will you take this newborn baby and cross the Jamuna? Aí Vasudeva Maharaj falou assim, como vou fazer para atravessar a Jamuna para levar a Krishna para o outro lado? Then, actually by Jogmaya, Baladev Prabhu manifested in the form of Anantadev Sant, that we call Ananta Vasudev snake. And also he is good, he also had protected the baby from the rain as like umbrella. Mas, por anjo de Baladev Prabhu, o próprio Baladev Prabhu se manifestou como Anantadev, que tem aqueles vários cabelos, né, aquela serpente gigantesca com vários cabelos, que foi protegendo Vasudeva e Krishna e também serviu como o guarda-chuva de Krishna enquanto eles atravessavam, eles iam pelo caminho, a caminho de Nanda Gokula. Because Baladev Prabhu, Guru, he protects the Jiva. Porque Baladev Prabhu é Guru Tapa. E o Guru, a função do Guru é proteger a todos em todos os lugares. So when Vasudeva Maharaj came on the bank of Jamuna, that time the Jamuna full of water. Then in the Jogmaya he manifested the form of jackal and crossing the Jamuna. Then Vasudeva Maharaj, he also followed the footsteps of the jackal. Então quando o Vasudeva Maharaj chegou à margem de Jamuna, o Jamuna estava super cheio, mas aí de repente Yogamaya se manifestou na forma de um chacal que começou a atravessar o rio e Vasudeva Maharaj foi seguindo os passos do chacal. Then Jamuna is thinking, oh my Lord, he is coming, I have to touch his lotus feet. E aí Jamuna Devi pensou assim, o meu Senhor Supremo está vindo, eu tenho que tocar nos seus pezinhos de lótus. So Jamuna waits for the coming up, then Vasudeva Maharaj taking sun on his head. Then Krishna said, oh my father will be happy. Then Krishna just touched his feet on the water of the Jamuna, then water of the Jamuna began going down. Então, enquanto isso acontecia, que as ondas de Jamuna queriam vir tocar os pezinhos de Krishna, Krishna pensou assim, o Vasudeva Maharaj vai ficar com medo, vai achar que isso vai fazer mal para mim. Então ele tocou com os seus pezinhos numa onda de Jamuna e automaticamente as ondas baixaram assim, e Vasudeva continuou caminhando, atravessando o rio tranquilamente. Then by Jogmaya, Vasudeva Maharaj, when he brought Krishna in the place of Jasoda, and that time Vasudeva Maharaj he saw only one, this was Jogmaya, the baby girl, and took the baby girl and placed to Krishna in there. Então Vasudeva Maharaj, por arranjo também de Yogamaya, quando ele chegou na casa de Nanda Maharaj e foi transferir os bebezinhos, ele só viu a menina Yogamaya. Então, e ele foi essa menina que ele pegou para levar de volta para a prisão de Kamsa. So again Vasudeva Maharaj returned back in the jail, and then baby started to cry. Then Kamsa came, and Kamsa by force took the baby from the hands of Devaki and tried to kill her. Então, Vasudeva Maharaj voltou para a prisão de Kamsa com a bebezinha, e quando ele finalmente entrou na prisão, estava já do lado de Devaki, a nenenzinha começou a chorar, aí Kamsa acordou e viu que ali estava um nenenzinho, e aí imediatamente pegou o nenenzinho da mão de Vasudeva e tentou matá-la. Then Jogmaya, that baby also slipped from his hand and hit it on the head of Kamsa and manifested 8 arms and told, Murkh, foolish Kamsa, you cannot kill to me, and your killer Vishnu has taken part somewhere, soon he will be killed to you. E aí, naquele momento, Yogamaya, na forma daquela bebezinha, escapou das mãos de Vasudeva e se manifestou na forma de 8 braços e falou, e com a sua vozinha disse, ó seu tolo Kamsa, você não sabe que o 8º filho de Krishna,
O oitavo filho de Vasudeva Devaki já nasceu em algum lugar e breve ele vai vir matar a mãe. Now here in Nanda Gokul, Nanda Maharaj, when he heard his son Krishna had come, then he celebrated very nice, beautiful festival, and all Brajavasi, Gokulvasi, the residents of Gokul, they also celebrate Krishna's happy birthday. E assim, quando Nanda Maharaj ficou sabendo que finalmente nasceu o seu bebezinho em Nanda Gokul, ele celebrou um belíssimo festival e todos os Brajavasis e Gokulvasis, todos os moradores da região, vieram festejar o aparecimento auspicioso de Krishna. Nandastu Atmajotpanne Japrasadu Mahamuni Balo Nanda Maharaj ki Jai, Krishna Maiya ki Jai, Krishna Kanhaiya Lal ki Jai, Jai Shri Radhe Jiyo Sam Lal, Jiyo Sam Lal, Dili Dili Pagri Shankara, Jiyo Sam Lal, Jiyo Sam Lal.
কি বাজায় জানো বিপদ
श्री राधाजी बिहारी जी की जय श्री मदन मोहन जी की कृष्ण विष्णुदास भक्ति राम कृष्ण श्री महाराज की जय नित्य भक्ति राम श्री राम कृष्ण महाराज की कृष्ण भक्ति भट्टान केशव श्री महाराज की भक्ति राम कृष्ण श्री महाराज की श्री महाराज की श्री महाराज की संकीर्तन की जय श्री भगवान की जय राधा